para começar bem a nossa tarde. Se a Amanda já estiver por aí, quiser. Olá, olá pessoal, todo mundo consegue me ouvir? Eu estou ouvindo tranquilo já. Beleza, então. E minha telinha já está projetada também, né? Vou começar aqui então. Boa tarde, pessoal. Estou muito feliz de estar participando aqui do Agile Brasil com vocês hoje. A sala da ThoughtWorks está cheia aí de sessões com conteúdos muito massa, né? E espero que todas vocês estejam aproveitando bastante também. Bom, vou começar me apresentando um pouquinho. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos com um pouco de luzes aqui nas pontas. Estou usando um óculos de armação preta, estou vestindo um casaco de moletom cinza clarinho e no meu fundo aqui tem uma parede branca. Eu tenho mais de 10 anos de experiência em desenvolvimento de software e nos últimos 5 anos eu venho trabalhando com um foco maior em DevOps. E atualmente eu sou consultora na ThoughtWorks, que é uma consultoria global de software, e é uma empresa que, além de levar excelência técnica para os nossos clientes, tem uma comunidade de pessoas incríveis, liderança de pensamento, e um dos nossos principais valores é criar impacto extraordinário no mundo, né? Através da nossa cultura e do nosso trabalho com tecnologia. E é sobre um desses impactos no mundo que eu vou conversar hoje um pouquinho aqui com vocês. Como é que a gente pode construir nossas soluções em nuvem, trazendo resultados positivos também para o meio ambiente, né? E por que é importante a gente começar a falar cada vez mais sobre crise climática e o que a gente pode fazer para mudar o rumo das coisas em relação a isso? Simplesmente porque a gente está diante de algo sem precedentes, né? Algumas das mudanças que o homem já causou, né, a humanidade já causou na natureza não tem mais volta, elas são irreversíveis mesmo. Por exemplo, o volume de gelo marinho hoje em dia é menos da metade do que era há 20 anos atrás. E a gente já pode ver os efeitos do aumento do nível do mar pelo mundo todo, como é que o mar foi avançando e destruindo casas e até mesmo bairros ao longo dos últimos anos. Eu sou do Rio de Janeiro e lá tem várias cidades litorâneas que estão passando por isso já há alguns anos, né? O Google Earth ele tem uma feature bem interessante que a gente pode utilizar para ver umas simulações que mostram como algumas das principais cidades do mundo vão estar se o aquecimento global continuar no ritmo que está hoje. Lá nessa simulação a gente pode ver, por exemplo, cidades como Londres, Nova York e o Rio de Janeiro, toda a parte do litoral vai ficar inundada, né? A gente pode pensar também na vida animal e como as mudanças climáticas vão afetar toda a cadeia alimentar, as secas que a gente já pode ver hoje, né, as alterações drásticas no clima também vão afetar as plantações. E as regiões e os povos mais pobres são geralmente os que pagam o preço mais alto por isso. Essas mudanças no clima vão reduzir alimento e água, principalmente para essas pessoas. Recentemente, em agosto desse ano, saiu o último relatório sobre mudanças climáticas do IPCC, que é um relatório com base científica que analisa milhares de evidências climáticas que ocorreram nos últimos 10 anos no mundo todo. E o que esse relatório fala para a gente é que o que a gente fizer, o que a sociedade fizer, a humanidade fizer nos próximos 10 anos vai ser decisivo em relação à sustentabilidade do planeta. E que o mais importante é começar o quanto antes uma diminuição profunda da emissão de dióxido de carbono nessas próximas décadas, principalmente dióxido de carbono, que é o principal gás de efeito estufa. E uma das coisas que a gente costuma pensar que contribuem positivamente para o meio ambiente é se tornar digital, né? A migração para a cloud também. Muitas vezes a gente considera que essas modernizações por si só já são mais green, mais amigáveis ao meio ambiente, e nem sempre é o caso. A verdade é que as nossas soluções de tecnologia impactam sim o meio ambiente, mesmo quando a gente tem tudo na nuvem. Então, toda vez que a gente usa o nosso celular, os aplicativos que estão nele, o tempo todo a gente está salvando informações na nuvem e transitando informações por uma infraestrutura que está espalhada pelo mundo todo, né? E essa infraestrutura usa energia, nem sempre esses data centers utilizam energia sustentável. E além disso, toda a cadeia de operação relacionada a essa infraestrutura também utiliza dessas fontes não sustentáveis de energia, né? Então, quando a gente para pensar, várias das coisas que a gente fazia antigamente
passaram a ser muito mais relacionadas à nuvem. Antigamente a gente ia na locadora, alugava uma fita, e hoje a gente assiste Netflix. Todo esse conteúdo de streaming, trafegando pelo mundo todo, o tempo todo. A gente tinha os discos de vinil em casa, na nossa estante, eu sou dessa época aí, gente. E a quantidade de energia que a gente gastava para ouvir uma música era só a que o toca-discos gastava. Hoje a gente ouve a música, uma música digital, que para chegar até a gente faz todo um caminho dos seus servidores até os nossos dispositivos. Então, se a gente comparar a quantidade de energia necessária para essas atividades hoje, é muito maior do que a gente gastava antigamente. Antes não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, as pessoas hoje ficam muito mais na frente das telas, fazem yoga, meditação, atividades que antes a gente nem imaginava que faria, online, né, ler livros. Então tem um monte de outras atividades que a gente hoje em dia faz usando os aplicativos no nosso celular, e isso tudo consome muito mais energia. E quando a gente leva em consideração que o setor de energia é o setor que mais contribui para o efeito estufa, a gente percebe que a gente precisa se preocupar com a crise climática, sim. E aqui eu estou trazendo algumas curiosidades para a gente pensar ainda mais, assim, no impacto da tecnologia, mais especificamente até, no desenvolvimento de software, né, no impacto do software na crise climática, né. Então, se a internet, fosse comparada a um país, seria o sexto maior emissor de CO2. A internet, em breve, será responsável pelo consumo de 10% do uso global de eletricidade. Data centers consomem cerca de 2% da eletricidade do mundo. O setor de tecnologia contribui cerca de 3 a 3,6% com as emissões globais de CO2. Deixar uma aba aberta no browser por muito tempo consome mais energia e recursos que a produção de um jornal. A Netflix sozinha representa 15% do uso de internet mundial. Otimizações no YouTube economizaram a mesma emissão de CO2 da produção anual de 50 mil carros. E essas duas últimas aqui são interessantes para a gente pensar no protagonismo de algumas das principais empresas de tecnologia do mundo nessa crise, mas também é importante a gente pensar em como cada um de nós contribui para isso, né, assim, essa de deixar a aba do browser aberta, por exemplo, eu mesma vira e mexe estou cheia de abas abertas aqui. Outro dia eu estava lendo que 90% dos dados que a gente gera hoje em dia não são usados, né, aquele monte de arquivos que a gente troca o tempo inteiro e depois nunca abre, isso tudo está por trás das contas consumindo energia. E hoje a gente já vivencia essa digitalização do mundo, e essa conexão do ser humano com a tecnologia só tende a aumentar. Então, se a gente olha para as tendências, a gente vê que o uso de IoT, realidade aumentada, inteligência artificial, blockchains e criptomoedas, todas essas tecnologias que precisam de um enorme processamento computacional, está acelerando cada vez mais, e isso foi muito mais acelerado após a pandemia. Então, algumas estatísticas dizem que em 2040, o setor de tecnologia e comunicações vai ser responsável por 14% das emissões de carbono. E o que a gente pode fazer a respeito disso? Por trás dessas tecnologias tem software, software que roda numa infra, que consome energia. E esse artigo que eu trouxe aqui da Harvard Business Review vai dizer para a gente que o modo como o software é projetado, desenvolvido e publicado pode representar um grande impacto no consumo de energia. Desse modo, as empresas deveriam incluir software em suas estratégias em prol da sustentabilidade, revisando e ajustando o ciclo de vida e desenvolvimento de software e construindo software sustentável para que os data centers em provedores de nuvem sejam menos agressivos ao meio ambiente. E a gente já vê uma movimentação de algumas empresas e também governos assumindo compromissos mais relevantes em relação à diminuição da emissão de carbono. E, como eu falei antes, isso deve ficar muito mais forte nos próximos anos, principalmente depois dos resultados apontados pelo relatório do IPCC. A Microsoft, por exemplo, já publicou um plano de ter emissões de carbono negativas até 2030, ou seja, ela está dizendo que além de toda essa operação ser livre de carbono, ela ainda vai passar a ajudar outras companhias a reduzirem as suas emissões também. Mas será que as empresas, de modo geral, assim, já estão considerando melhorias relacionadas à sustentabilidade
para o seu software e para a sua infraestrutura? E quando essas empresas resolvem que vão priorizar a sustentabilidade nas suas estratégias de tecnologia, o que elas vão levar em conta? O que elas precisam levar em conta, né? Então, eu vou trazer aqui algumas reflexões sobre 4 principais pontos que a gente deve considerar quando a gente decide que a gente quer construir software mais sustentável. O primeiro ponto é sobre a escolha de parcerias e provedores de nuvem, né? Sempre que for possível, a gente deve observar como os provedores de nuvem estão tratando a questão ambiental e como os data centers deles estão sendo operados, né? Se usa energia limpa ou não. Nem sempre essas empresas são transparentes em relação a isso. Aqui eu trouxe 3 exemplos dos 3 provedores de nuvem que a gente mais conhece. Então, a Google Cloud aí tem que 100% da energia usada em todas as suas regiões é gerada a partir de fontes renováveis. Também tem uma boa transparência nos dados de emissão de carbono de cada região, né? A gente consegue entrar lá numa página e ver todas essas informações por região. E tem um compromisso de se tornar livre de emissões de carbono até 2030. Já a Azure, da Microsoft, tem um compromisso de ter 100% da energia utilizada, gerada a partir de fontes renováveis até 2025, né. A Microsoft também está com esse objetivo de ser carbono negativo até 2030, como eu falei antes aqui, né. Ela também tem uma boa transparência em relação a isso, eles têm uma calculadora de sustentabilidade disponível para clientes. E por último aqui a AWS, que tem 5 de suas 24 regiões utilizando fontes renováveis de energia. E também um compromisso de 100% da energia utilizada ser de fontes renováveis até 2025 e 0 emissão de carbono até 2040. Então, já está com uma proposta um pouco menos agressiva aí do que os outros provedores. E isso também mostra para a gente que a gente não pode se preocupar só com o provedor de nuvem, né? No caso da AWS aqui, a gente vê também como os serviços e as regiões estão em relação ao consumo de energia e emissão de carbono. Uma outra coisa muito importante é a gente chegar como os nossos parceiros SaaS estão em relação a isso. Vou dar aqui alguns exemplos, né? O GitHub, por exemplo, é uma plataforma SaaS, e como ele agora é da Microsoft, também está com essas mesmas metas até 2030. A Atlassian, né, que oferece o Bitbucket, também tem metas de 0 emissão de carbono até 2050. Agora, a GitLab, por exemplo, eu tentei buscar e não encontrei nenhuma estratégia a respeito disso. E aí vem uma questão, né? Nem sempre é possível a gente simplesmente mudar para um outro provedor de serviço ou nuvem. A gente sabe que as migrações não são triviais, muitas vezes tem um custo muito alto envolvido. Além disso, nem sempre o serviço que a gente precisa está disponível naquela região, e até mesmo operar em determinada região pode ter um impacto na performance, na latência, por exemplo, nos custos, que nem sempre vão poder ser acomodados pela empresa, dependendo do momento dela, né? Então é importante a gente avaliar a viabilidade, sempre em alinhamento com a estratégia de negócio, para fazer essas recomendações relacionadas à sustentabilidade. Uma outra coisa que as empresas podem fazer também é cobrar dos seus provedores de nuvem, os seus parceiros SaaS, essa transparência nas suas estratégias de sustentabilidade e agilidade nessas metas também. O segundo ponto que eu trago aqui hoje está relacionado à forma como a gente constrói software, que também é uma coisa que pode contribuir para reduzir o impacto no meio ambiente, né. Mesmo que as pessoas desenvolvedoras não possam decidir diretamente, que provedor de nuvem e quais ferramentas elas vão usar, o ideal é que a gente trate sustentabilidade como qualquer outro requisito não funcional. Então, quando a gente está projetando uma solução de software, a gente considera segurança, a gente considera performance, a gente avalia custo, e o ideal é que a gente tenha consciência também do impacto que essa arquitetura, que o software que a gente está projetando vão ter no ambiente. Um exemplo que eu trago aqui é a acurácia, quando a gente está definindo, por exemplo, modelos de inteligência artificial, né. A acurácia é um requisito não funcional, que a gente tem que ter super bem definido de acordo com as necessidades de negócio, tanto por questões de custo, quanto por questões de impacto ambiental também. Tem um artigo que diz que só de aumentar a acurácia de um modelo de IA de 96% para 98%, as pessoas que executaram essa POC observaram um consumo de energia 7 vezes maior. Esse mesmo artigo fala que a escolha da linguagem de programação pode impactar em até 50 vezes o consumo de energia.
A gente não vai usar a mesma linguagem para tudo, né? Outro dia eu vi um ranking com as linguagens que são mais eficientes nesse aspecto de consumo de energia. A top one era Rust, mas a gente não vai usar Rust para tudo, né? Essas linguagens não vão se aplicar dependendo do que a gente quer fazer. Então, é importante a gente incluir sustentabilidade quando a gente está avaliando as opções de linguagem para o nosso projeto também. E não adianta muito a gente escolher uma linguagem performática se a gente programa um ninho de uma gafa-gafa, né? Então, advogar por boas práticas que vão ajudar a manter esse código limpo, bons padrões de programação, evitar alta complexidade. Sempre que for possível, usar ferramentas que vão indicar esses pontos de melhoria de performance no código. A AWS, por exemplo, tem o Code Guru, que aplica uns algoritmos de machine learning para identificar essas melhorias no código. Eles, por exemplo, usaram essa ferramenta no próprio código da Amazon e conseguiram otimizar absurdamente o código deles, né. Então, se seu software já está na nuvem, ou se você vai migrar para a nuvem, é importante adaptar essas aplicações para serem mais cloud native também, ou quando é algo novo, já desenhar uma arquitetura cloud native mais eficiente. Esse artigo, por exemplo, também diz que aplicações cloud native otimizadas podem gerar uma redução de até 98% na emissão de carbono. Então, você vai pensar em usar práticas e tecnologias como containers, service meshes, microserviços, infraestrutura imutável, vai procurar utilizar a alocação dinâmica de recursos, vai utilizar muita automação, monitoramento para diminuir ao máximo o desperdício, né. Se você pode adotar serverless, por exemplo, você também vai ter um melhor resultado em termos de consumo de energia, porque esses processos vão executar só sob demanda e por trás vão compartilhar a infraestrutura de uma maneira muito mais otimizada também. A automação no ciclo de vida também é chave nessa estratégia, né, porque além da otimização de uso de recursos, a gente ainda pode incluir algumas verificações automatizadas que vão avaliar o quão sustentável está essa aplicação. Então, existe, por exemplo, uma ferramenta open source chamada Greenhouse, que é um plugin do Lighthouse, que já é muito utilizado assim para avaliação de performance de websites, né. O Greenhouse vai escanear o teu website procurando otimizações para reduzir a emissão de carbono. Olha que legal, né. Nessa mesma pegada tem o Sustainable Web Plugin, que pode ser incluído nos testes contínuos das aplicações web também. E essa avaliação ela tem que ser contínua, para que ao evoluir o software a gente não esteja incluindo cada vez mais pontos que vão consumir muito mais energia. E também para que sustentabilidade seja algo que a gente está garantindo em cada versão que vai para a produção também. A ThoughtWorks, junto com outras empresas parceiras, como Accenture, GitHub e Microsoft, formaram a Green Software Foundation, que tem o objetivo aí de publicar vários desses padrões de sustentabilidade para contribuir para a comunidade e também para o meio ambiente, né. Então essa é uma fonte de informação que a gente pode estar olhando como referência para ajudar a gente a construir softwares mais sustentáveis. O terceiro ponto, que eu trago aqui está relacionado às otimizações de infraestrutura na nuvem. A gente já falou um pouco dos pontos que são mais de responsabilidade dos provedores de nuvem, mas tem também a parte que é de responsabilidade das empresas de tecnologia ou da TI da organização. E aí também é importante que elas utilizem os serviços e a infraestrutura nesses provedores de maneira mais eficiente e mais sustentável. E aí tem 2 pontos que a gente pode focar para melhorar. O primeiro deles é otimizar a capacidade computacional que a gente utiliza, olhar para processamento, armazenamento, memória, fazer um planejamento de capacidade adequado para atender os requisitos de negócio, eliminar aplicações, ambientes desnecessários, reduzir o número e o tamanho desses servidores, né. Também ter boas políticas para ciclo de vida de armazenamento e expurgo de dados, por exemplo, para evitar armazenamento desnecessário. Optar por serverless ou containers para que a gente tenha um uso mais dinâmico da infraestrutura e buscar evitar ao máximo, ociosidade no processamento e na sua infraestrutura também. No caso de networking, por exemplo, muitas vezes o modo como está a nossa arquitetura faz com que uma chamada, por exemplo, se transforme em outras 5. A gente poderia chamar um endpoint interno, por exemplo, mas chama o externo e usa muito mais recursos de rede, né.
A gente também tem que buscar otimizar o modo como a gente faz requisições, usar mais caching, é algo que pode reduzir o número de requisições, e também buscar reduzir o volume de dados que a gente está trafegando de um lado para o outro, né. Recentemente no projeto que eu estou atuando, a gente precisou orientar o time de mobile, que estava com tráfego muito alto, e quando a gente foi analisar, estavam fazendo muitas chamadas desnecessárias para o back-end. A gente fez isso num contexto de redução de custos, e essas otimizações de infra, na maioria das vezes, vão resultar em otimização de custos também, mas nem sempre isso é verdade. Você pode estar fazendo uma otimização de custo, escolhendo uma região mais barata, por exemplo, e vai estar aumentando a tua emissão de carbono. Então a economia não necessariamente eh, vai representar uma melhor, solução em termos de sustentabilidade, né. O contrário também pode acontecer, você pode ter uma otimização que vai trazer mais sustentabilidade, mas que não necessariamente vai gerar uma redução nos teus custos. Um exemplo que eu tenho no meu projeto atual é a otimização do tempo de build no Circle-CI. Então eu posso reduzir o processamento ali por trás, eu posso melhorar esse tempo de build e reduzir esse processamento, mas o meu modelo de contrato não vai prever isso, eu vou continuar pagando por um número fixo de agente, então eu não vou ter uma redução de custos relacionados a isso. Agora, uma coisa importante também para fazer tudo isso, é que a gente tem que prover para os times, para as pessoas engenheiras, uma visibilidade da utilização desses recursos, né, não dá para fazer nenhuma otimização se a gente não sabe o que está acontecendo. A gente tem visto muitos times que não têm visibilidade do seu uso de recursos na nuvem ou mesmo dos seus custos, né. Muitas vezes isso está relacionado a não ter um bom tracking. Na AWS, por exemplo, a gente pode utilizar as tags, de modo que a gente consegue mapear a que conta da AWS, que time, qual área da organização aqueles recursos são relacionados e também visualizar os custos com essa granularidade, né. Assim a gente pode empoderar esses times de desenvolvimento a fazerem essas otimizações, e isso normalmente ajuda a gente a ganhar escala também, né. Tá. A gente falou um pouquinho de acessar e visualizar a sustentabilidade no código, a gente falou um pouquinho de visibilidade de utilização de recursos e custos na nuvem, e o quarto e último ponto que eu estou trazendo aqui para reflexão é a importância de medir a sustentabilidade na nuvem. Então, se uma empresa inclui na sua estratégia objetivos relacionados à sustentabilidade, vai ser necessário ter processos, ter uma governança que consiga acompanhar essa evolução continuamente, algo que possa indicar para as pessoas que vão tomar as decisões uma ideia de ROI, retorno sobre o investimento, né, de que ações vão trazer maior impacto. E aí entra a necessidade de conseguir medir a emissão de carbono dessa empresa, dessa área de TI, desse time. A gente já até começa a ver algumas ferramentas que podem apoiar nessa medição. Elas costumam fazer uma relação entre o consumo de nuvem, custos e emissão de carbono. Eu trouxe aqui alguns exemplos de ferramentas, como a Azure Sustainability Calculator, da Microsoft, a Cloud Jewels, da Etsy, a Green Cost Explorer, da Green Web Foundation, e a Cloud Carbon Footprint, da ThoughtWorks, com alguns parceiros nossos de inovação, que é uma ferramenta open source e se propõe a ser multi-cloud, o que é bem interessante também. Mas o mercado ainda está ganhando maturidade nesse tipo de ferramenta. Hoje em dia, a maioria dos provedores de nuvem não geram esse tipo de relatório, e as empresas acabam tendo que gerar isso de alguma maneira. Então, uma ferramenta open source que também pode ser customizada, é bem interessante também, né. Esse dashboard aqui que eu trouxe, traz uma ideia de utilização de nuvem e a relação com a emissão de carbono. A gente pode ter ali diferentes visualizações, né, por serviço, por região, diferentes provedores de nuvem, e algo que é bem legal, até para motivar as pessoas, é ver a equivalência, né. Nesse exemplo aqui, a emissão de carbono desse projeto é equivalente a 360 milhas percorridas por um veículo de passeio médio. E a última dica aqui, pensando em estratégia, é ter esse objetivo compartilhado com outras áreas e com times mais estratégicos também, né, como centros de excelência em cloud e times financeiros ou de otimização de custos. E resumidamente é somar os esforços para aumentar os impactos na organização como um todo, né.
E agora vamos falar um pouquinho dos benefícios para trazer sustentabilidade para as nossas estratégias de nuvem. A gente sabe que investir nisso tem um impacto grande no mundo, no nosso futuro, mas as organizações também têm muitos benefícios quando incluem software sustentável nas suas estratégias, né. A gente já foi falando aqui ao longo da conversa dos 2 que mais chamam atenção, mais se destacam, que é atender às metas de redução de emissão de carbono e reduzir custos, que na maioria das vezes vem com essas otimizações de software também. Mas a empresa vai aumentar a eficiência no desenvolvimento de software. Isso porque, assim, adotar boas práticas vão reduzir a complexidade de código, as dependências necessárias, né? Consequentemente, vai reduzir a carga cognitiva para as pessoas desenvolvedoras e vai reduzir o tempo de desenvolvimento também. Adotar automação, por exemplo, vai diminuir riscos, vai diminuir o tempo de build, de deploy. Essa organização vai estar gerando um código mais limpo, de maior qualidade, mais aderente aí com o seu propósito. E no que a empresa se compromete em melhorar o meio ambiente e cumpre suas metas de responsabilidade, ela também pode se colocar como uma marca que consegue contribuir para a sustentabilidade do planeta e se tornar uma marca mais forte nisso, né. Isso tem um efeito poderoso na percepção das clientes, por exemplo. Cada vez que a gente vê, mais pessoas aí, né, optando por marcas que levam isso em conta e são mais alinhadas com esses valores. Isso aumenta também o potencial de vendas e retenção dessas clientes. Os investidores também estão cada vez mais fazendo aportes em empresas que adotam uma postura mais sustentável, né. Então, é mais fácil para essas empresas conseguirem capital quando elas precisarem, e quando a empresa consegue demonstrar a evolução dessas metas, ela vai conseguir também atender aqueles investidores que já apostaram nela e aumentar a confiabilidade, né, nesse mercado e vai poder atrair mais investimento, inclusive. Algumas empresas já vão precisar atender a questões regulatórias e de compliance relacionadas à sustentabilidade também. E por último, e super importante, né, a empresa que investir em software sustentável, ela vai conseguir atrair e reter mais talentos, né. Existem umas pesquisas que dizem que 70% das pessoas querem trabalhar numa empresa que se preocupa com o meio ambiente. As pessoas tendem também a ficar mais tempo nessas empresas, e isso ainda é mais forte no mercado de tecnologia. A gente hoje sabe o quanto o mercado de tecnologia está aquecido, né, o quanto está difícil recrutar e reter, pessoas. Então, ser uma empresa realmente comprometida com a questão climática, e adotar ações relacionadas à construção de software em nuvem, vai trazer muito mais motivação para esses times de desenvolvimento e de infraestrutura também. Então essas pessoas vão poder trabalhar com um propósito muito mais nobre, né, e isso pode gerar um maior comprometimento aí dessas pessoas. E gente, essa é uma causa, assim, de todas nós, né, contribuir da maneira que a gente puder, mesmo que as empresas não tenham adotado isso nas suas estratégias, o que cada um de nós pode fazer aí para contribuir para o futuro do planeta, né, é muito importante. No nosso dia a dia, no nosso desenvolvimento de software, a gente trazer esse mindset aí de começar a pensar no que a gente pode fazer para construir software mais sustentável. E é isso, obrigada gente. Opa, obrigado, Amanda. Muito boa a apresentação. Fiquei. Muita coisa que tu falou eu não tinha pensado, mas faz tanto sentido que, fora todo o benefício para o ecossistema em geral, os benefícios para a linha de desenvolvimento que tu apresentou no final são. Nossa, fiquei de cara. A gente tem um minutinho para umas perguntas. Eu acho que uma dúvida que eu percebi e que é interessante a gente viu ali que a gente pode trabalhar em vários aspectos para começar a melhorar, né, o desempenho tanto da nossa infraestrutura quanto da aplicação. Mas qual seria, tipo assim, se eu tivesse que escolher algo para começar, não sei se tu tem uma noção ou se tu passou por isso, e de onde eu começo, tipo assim, pela parte de desempenho da infraestrutura, em DevOps ou em próprio código, qual é a parte mais interessante para a gente dar um start nesse mindset, na tua opinião?
Eu acho que uma coisa muito simples, tá, que a gente, não trazia para esse aspecto de discussão de, né, sustentabilidade, é adotar métodos ágeis, né. Quanto mais lean a gente for, menos desperdício a gente vai causar para o mundo, né, não só em termos de produtividade, que a gente traz muito esse discurso de desperdício em relação à produtividade, mas também desperdício em relação à sustentabilidade, né. Então, adotar métodos ágeis, processos mais lean, né, adotar boas práticas de engenharia de software, que é algo que a gente discute muito na comunidade, mas a gente não traz com esse viés aí de sustentabilidade. Então, assim, no que a gente adota essas boas práticas, por trás a gente também está contribuindo, mesmo que não intencionalmente, né, mas a gente também está contribuindo pra questão da mudança climática aí. É verdade, muito interessante, muito top. Mais uma vez te agradecer pela apresentação, foi muito boa mesmo. Sucesso, eu gostei, depois eu vou baixar o texto ali para continuar, que eu tenho várias curiosidades que me levantou e aposto que o pessoal que está ouvindo também ficou. Obrigado mesmo. Obrigada, gente. Parabéns. Até mais. Tchau.